Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos animados, todos muito bem para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Risonilde Araújo e é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês para esta aula de língua portuguesa. Vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula? Então, a aula 23, temos como objeto de conhecimento pontuação e o detalhamento, travessão, exclamação e reticências. Então, vamos começar nossa aula. Então, como eu já falei para vocês, apresentei no início, nós teremos como conteúdo da aula sinais de pontuação. Para que serve esses sinais de pontuação? A gente vai conhecer a função desses sinais, começando dizendo que serve para dar ênfase naquilo que nós queremos dizer, Nós queremos apresentar. Serve também para reformular ou justificar certos segmentos e serve para separar ou marcar frases no texto. Então, os sinais de pontuação é um direcionamento que ele nos dá para o texto, E vai dizer que forma nós apresentamos as informações, de que modo nós iremos apresentar, é com alegria, é com tristeza, vamos dar um ponto final no texto, naquilo que a gente está se expressando. Então, ele vai servir para te orientar, tanto na leitura ou na escrita. Então, a gente tem, para iniciar, o ponto chamado travessão. Então, o primeiro ponto que eu vou apresentar para vocês, com certeza já sabem, mas não custa nada, a gente falar sobre ele, que é o travessão. Ele serve para quê? O travessão é empregado para indicar mudanças de interlocutor no diálogo. Ou seja, ele vai servir para marcar um discurso direto. Quando se tem um discurso e vai ter lá o travessão, que é esse sinalzinho, esse traço, na horizontal, que ele é maior do que o hífen, que muitas vezes a gente pode confundir o hífen com o travessão. O travessão ele vai ser maior. Então, ele vai servir para marcar esse discurso. Quem fala, a personagem falou, então, ele vai falar diretamente, por isso que marca o discurso direto. Quando tem um travessão, a própria personagem está falando. Porque o discurso indireto, ele vai ser narrado, Ali vai ter o narrador contando, falando sobre o que a personagem quer transmitir. É diferente do discurso direto, que é a própria personagem que está ali falando, então vai marcar. E também quando se quer realçar um trecho de um texto, Travessão, você vai fazer o trecho ali, ou vai ler lá no livro, Você já sabe que ali ele está dando ênfase naquela partezinha do texto. Então, é isso que serve. Então, a gente vai assistir a um vídeo, uma apresentaçãozinha, sobre o travessão, e depois a gente volta para explicar. Bom dia, Rodrigo! Bom dia, amiga! Olha só, foi assim, rápido, mas dá para a gente identificar o travessão aí quando a personagem Vanessa chega no seu trabalho, encontra o colega e ela fala diretamente com ele. Então, aí está marcando a fala da personagem, do discurso direto, diz, bom dia, Rodrigo, tem um travessão, já se sabe que é ela mesma. É diferente, se eu chegar para você e digo, olha, a Vanessa falou bom dia para o Rodrigo. Esta é a diferença, que é um discurso indireto, porque outra pessoa está falando algo que a personagem falou. E para marcar também a fala do personagem Rodrigo, ele também diz, bom dia, amiga. Então, já identifiquei que aí nós temos um discurso direto, porque quem está sinalizando esta situação é o
travessão. Por isso que eu sei que o discurso é direto. Então, o travessão também, olha aí, o travessão também é utilizado com a finalidade de indicar uma explicação do narrador logo após a fala de uma personagem. Então, a gente vai observar, tem um exemplo, olha só. Quem quebrou o vaso? Perguntou a mãe furiosa. Então, nesta situação, né, está marcando aí esta fala, tá, de quem quebrou o vaso, a mãe pergunta, né? Então, aí tem que marcar com outra versão que era para dizer quem falou, né? No caso aí, a mãe. Também temos um ponto muito importante, né, que são as reticências. Para que servem as reticências? Você utiliza muito aí a reticência no seu dia a dia? Eu tenho certeza que você utiliza sim, só que muitas vezes a gente não percebe. Na fala, é claro que a gente não vai, né, dizer assim, olha, eu usei o travessão. Fala, né, transfere aí o seu discurso na fala, aí usei o travessão. Ou então, também fala, eu usei a reticência. Ninguém vai falar isso, porque na fala, nós observamos isso na entonação. Então, não precisa. Por isso que a pontuação ela vem para substituir, né, a nossa fala, a entonação da fala, né, os trejeitos, né, todos os sinais que a gente apresenta, os sinais faciais, né, que a gente fica falando, e a gente observa toda a situação de quem está falando, né, os jeitos, as articulações, né? Então, as reticências, ela tem a função de indicar interrupção do pensamento, podem ser utilizadas para mostrar que, então, nessas situações, né, presta bastante atenção, nós utilizamos a reticência para indicar que houve hesitação ou dúvida. Geralmente a gente está falando, né, uma coisa para o colega, olha, aconteceu isso e isso aí eu me toco, né, que tem alguma coisa que eu não posso falar, aí eu recuo, eu não falo mais, ou também, né, eu desisti, então eu hesitei falar aquele restante, né, da informação, aí eu vou usar o quê? No texto, né, na fala, eu vou me calar. Mas as pessoas percebem, pelo meu jeito, que eu queria falar outras coisas, queria falar muito mais. Mas, não sei por qual motivo, eu não posso falar. Mas na escrita, eu vou verificar que tem algo a ser falado, eu hesitei, eu não quis falar mais nada por conta da reticência, né? Então, ela marca, né, essa hesitação ou dúvida, eu falo ou não? Então, resolvi não falar, então vou pôr reticência. A fala foi interrompida, né? Você já presenciou alguma situação em que você está falando e alguém te interrompe? Né? Mas é porque eu não cheguei, você vai explicar aí para o seu professor, eu não cheguei a tempo na aula porque eu estava, aí uma pessoa, ele estava brincando, não deixou você falar, interrupção do pensamento. Então, você, lá no texto, né, vai encontrar 3 reticências quando isso acontecer. Ou a pessoa desistiu de falar, ou ele foi interrompido, né? Mas a questão é que, quando tem uma reticência, significa que teria mais coisa a ser dita. No texto, de repente, você pode imaginar, você pode criar. Alguns autores, eles fazem isso de propósito, né? Para que o leitor, ele consiga, né, imaginar, criar seus próprios pensamentos ali dentro, né, do texto, encaminhar a leitura de forma mais dinâmica. Vamos ver aqui um exemplo. Espero que vocês... Dizia a professora quando o sino tocou. Veja só.
Muitas vezes isso acontece, né, na sala de aula. A professora está lá querendo conversar com vocês, espero que vocês, aí o sino tocou, ninguém quer saber mais de nada. Interrompe a professora, não quer saber, e todo mundo, isso mais, é claro, com criança, né? Os adultos acho que não vão fazer isso, mas as crianças, quando toca, eles não querem mais nem saber. E a maioria, né, dos professores já passaram por isso. Está conversando ali, quando o sino toca, eles saem fora e interrompem a professora e não querem saber, né? Isso acontece demais. Então, foram suprimidas também, né? Quando você encontrar lá na leitura reticência, pode ter, né, sido suprimida partes que não interessa a citação do texto. Então, tem um texto enorme para passar para vocês, mas, né, a gente sabe que não dá tempo passar todo o texto. Então, o professor pega o que é de essencial lá no texto, vai ter uma parte que ele acha que não vai prejudicar o entendimento do aluno nessa parte, o que é que ele faz, né? Parênteses, e põe a reticência. Isso significa que foram suprimidas partes do texto. Eles não foram citados, né? No caso que nós temos o exemplo aí, ele teria muita coisa ainda aí escrita, mas não interessa, né, para quem vai escrever, está em liberdade assistida há 4 meses. Pronto, a informação está dita. Claro que o que foi suprimido aí não vai ter muita relevância, por isso, né, ele tirou do texto. Então, serve para isso também. Principalmente em textos científicos também se usa bastante, né, quando quer suprimir alguma parte da citação. E agora, para vocês compreenderem, né, mesmo as reticências, a gente vai apresentar aqui uma tirinha também, que com certeza, né, alguém aí já passou por essa situação, principalmente quando estava no ensino fundamental, quando era criança. Será que você passou por isso? Olha aí, o bichinho todo desconfiado, né, diz: professora, não fiz a lição porque... Sabe quando a pessoa quer justificar, que fica ali gaguejando, sem coragem para falar? Olha, num texto, nós estamos lendo aí a tirinha, né? A gente visualiza aquela situação, só por conta da reticência. Né? De repente, se não tivesse imagem, só o texto, mas você, pelo texto, ia criar essa imagem na sua cabeça. Olha, professora, eu não fiz a lição porque todo nervoso, não acha as palavras para justificar. Muitas vezes porque não tem mesmo uma justificativa. Amanhã a senhora, olha aí, todo sem coragem, né? Sem coragem de falar o restante, né, do que ele tem para dizer. Aí, até que ele criou coragem. A senhora vai receber amanhã, né? Mas veja que todo momento está aí reticência, mostrando, né, que há coisas a serem ditas que não estão aí explícitas. Por quê? Né? Por N razões. No caso aí, talvez, ele não tinha mesmo o que dizer, né? Ele não tinha como justificar o injustificável, ou também ele estava muito nervoso. Às vezes, quando está muito nervoso, esquece muita coisa, né? Então, tudo isso pode acontecer. Então, aí, reticência, porque não foi dito, ele foi interrompido, algo assim. Também temos a exclamação. Exclamação também importantíssima no nosso dia a dia, né? Por quê? Quando você está alegre, você chega, você fala com as pessoas, a gente nota pela sua expressão facial, pelo seu jeito de ser, né, pelo que você faz ali na frente do outro. Então, a gente sabe que você está feliz. Assim como quando a pessoa está triste, né? Quando a gente conhece a pessoa,
ela chega, se ela estiver triste, você já conhece, porque ela vai passar isso, né? A gente pode ler a imagem da pessoa, principalmente quem conhece bem, né? Até quando a gente não conhece, dá para a gente ver se a pessoa está triste, está feliz, mesmo que você nunca tenha visto a pessoa, mas pelo jeito que ela se apresenta para você ali na sua frente. Mas na escrita, o que é que eu vou fazer para dizer se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu estou entusiasmada? Eu vou usar a exclamação, né? Vou representar ali o ponto de exclamação para dizer, para dar ênfase naquilo que eu estou falando. Então, ponto de exclamação confere à frase uma entonação exclamativa, estando relacionado com uma vertente emocional da linguagem com a transmissão de um sentimento. Quando você usa o ponto de exclamação, geralmente vai passar um tipo de sentimento, né? Você vai demonstrar essas emoções. As palavras que expressam sensações, emoções e sentimentos são chamadas de interjeição. Elas sempre vêm acompanhadas do ponto de exclamação, né? Interjeição, algumas palavras sozinhas, sem um ponto de exclamação, ela não vai passar, não vai dar ênfase naquilo que você quer transmitir. Então, a gente vai analisar aqui um quadro e você vai perceber, né, qual é o sentimento, quais são os significados que podem transmitir as interjeições. O sentido, aqui de um lado, e a interjeição do outro. Admiração. Então, a admiração, se eu for falar só, vai passar esse sentimento de admiração, aí eu digo, né? Então, ainda abro os olhos, né? Que isso aqui também ajuda a dizer muita coisa. Então, a admiração, com a exclamação. Aí, quando você quer se despedir de alguém, tchau, não tchau, adeus, até logo, né? Se eu fosse usar um ponto aí, sem ser o de exclamação. Ou então, se fosse uma interrogação aí, eu poderia dizer tchau, adeus, até logo. Eu posso, né? Dependendo do contexto, eu posso dizer, olha, eu posso receber isto como um adeus ou como um até logo, mas aqui é a minha despedida, né? Diz como tchau, adeus, até logo. A surpresa. Uau! Nossa! Oh! Puxa vida, que coisa maravilhosa que aconteceu! Meu Deus, surpresa que eu não estava esperando tudo isto, né? Alegria. Oba! Viva! Mas eu tenho que falar assim, né? Com todo esse entusiasmo. Oba, viva. Né? Não vai passar esse sentido, né? De alegria, de contentamento. O pedido de silêncio. Quieto. Né? Geralmente, faz muito na sala de aula, né? E agora, já que vocês conheceram vários sentidos das interjeições, né, nós vamos ler aqui um texto. O texto, gente, a gente vai, né, verificar aqui algumas pontuações. Veja que temos aí o travessão, né, observe que para iniciar, né, um discurso direto, aí ele diz, eu queria propor-lhe uma troca de ideias. Reticência. Uma troca de ideias, não explicou direito e tal. Aí o outro disse, Deus me livre. O que foi que o interlocutor entendeu? Quando ele diz, eu queria propor-lhe uma troca de ideias.
Quando ele diz, Deus me livre, né? Com muito espanto, como se dissesse, não, não quero de jeito nenhum. Será que ele entendeu? Era como se ele estivesse compreendido que essa troca de ideias seria uma troca de pensamentos, né? De virtudes, como se pudesse pegar, né, tudo que tem dentro da cabeça e colocar dentro da cabeça do outro. Isso foi o que ele pensou. Não, mas o que era que ele estava propondo? Ele estava propondo uma troca de ideias. Vamos trocar aqui uma ideiazinha. Era trocar, né, conversar, né? Então era nesse sentido, mas ele usou uma interjeição. Deus me livre, jamais, de jeito nenhum. Não é isso? Então agora a gente vai fazer a leitura de outro texto, do poema O que se diz, de Carlos Drummond de Andrade. Então a gente vê que é um texto, um poema cheio, né, de sentimentos, né, de emoções. Tem muita coisa aí, uma hora está acontecendo um evento, outra hora outro, então tudo aí feito com interjeições, vocês perceberam, né? Eu não vou dizer que frio, que vento, que calor, não, tudo aí, como está carregado, né, de emoções, de sentimentos, vamos lá. De que frio, que vento, que calor, que caro, que absurdo, que bacana. Né? Uma hora ele se espanta, outra hora ele se admira, fica feliz, aí que frieza, que tristeza. Olha, cheio de altos e baixos. Então, nós não temos somente um tipo de emoção dentro desse texto. Olha, que tarde, que amor, que besteira, que esperança, que modos, que noite. Eu poderia dizer que noite, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, né? Geralmente, quando a gente gostou da noite, a gente diz, que noite. Olha, que noite essa, né? Estava querendo ir para minha casa. Que graça, que horror, que doçura, que novidade. Que susto, que pão, que vexame, que mentira, que confusão, que vida. Então, aí é um emaranhado de sentimentos, minha gente. Que talento, que alívio, que nada. Assim, em plena floresta de exclamações, vai se tocando para frente. Então, a gente vai ver aqui as locuções, né, algumas delas, locução interjetiva, que foram lá retiradas do texto, né? A gente falou sobre algumas, mas acredito que tenha dado para perceber, né, para você perceber que há, né, uma variação ali de sentimentos positivos, negativos. E vamos ver aqui, olha, que besteira, que modos, que vexame. É um sentido negativo, de desagrado, né? Que besteira, é claro que eu vou dizer isso quando eu não estou gostando, que jamais, né? Se estiver acontecendo algo que eu gosto, eu vou dizer que besteira, jamais, né? Que modos são esses, né? Seu aí, como você está se apresentando, que vexame, não vou mais sair com você. Então, sentido negativo. Agora, veja que bacana. Que graça, que doçura, totalmente diferente, né, esse sentimento. Então, é sentido positivo, de agrado. Olha, eu estou gostando, que bacana, né, tão legal, que graça, que gracinha, né, que doçura. Então, isso mostra, né, que eu estou gostando do que está acontecendo. Temos mais... Que horror, que susto, que vida. Sentido negativo de espanto, de desagrado. Então eu digo, olha, que horror.
Não dá para perceber? Se eu estiver falando, como as pessoas falam, está na cara, né? Que eu não estou gostando. Que horror! Que susto! Que vida, né? Não estou gostando nada disso, porque eu estou passando, né, passando os sentimentos através de várias simbologias em mim, né? Mas quando é na escrito também dá para você perceber, quando é na escrita, né? Quando que horror, já se sabe que não é nada positivo, né? Muito negativo aquilo que eu estou falando, que eu estou vendo, né? Eu estou presenciando. Então, deu para entender, né, que as interjeições, elas passam vários significados. Vai depender de a situação, né, o contexto em que elas se apresentam. E para, né, encerrar a nossa aula sobre pontuação, perdão, vamos aqui ler outro texto chamado de antífona. Então, antífona, né, um poema, né, que você vai observar também em sua forma, né, uma variação também de sentimentos, né, de emoções, não vai ter nada aí definido e a gente vai verificar pela pontuação. Quando ele diz, ó formas alvas, brancas formas claras, de luares, de neve, de neblinas, ó formas vagas, fluidas, cristalinas. Aí ponto de, né, as reticências que elas estão representando, que houve, né, uma interrupção do pensamento e não tem aí um sentido concreto, né, ele vai deixar, o autor ele fica praticamente, né, vagando, aí ele não dá um conceito, veja que ele só usa a simbologia, né, até mesmo porque é um poema da literatura, né, que ele passa essa ideia, o simbolismo, né, do movimento simbolista, então, portanto, ele vai vagando aí nos seus próprios pensamentos, né? Então, vamos continuar aqui para vocês, né, mesmo identificarem essas variações do texto. Ó formas vagas, fluidas, cristalinas, incenso dos turíbulos das aras, formas do amor, constelarmente puras, de virgens de santas pavorosas. Né? Em nenhum momento ele deixa as coisas bem claras aí, né? Brilhos errantes, mádidas frescuras, indolências de lírios e de rosas, indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume. Olha aí, tudo mesmo indefinido, né? Ele vai utilizando as formas, vai utilizando as imagens, os símbolos e não deixa nada bem claro e definido em seu poema, e sempre utilizando aí as reticências, né? Que o leitor, né, vai criar, vai chegar às suas próprias conclusões, né? E interpretações. Horas do acaso, trêmulas, extremas, réquiem do sol, que a dor da luz resume, visões, salmos e cânticos serenos, surdinas de órgão, plébeis soluçantes. Então, todas essas reticências, né, tem algo nas entrelinhas que a gente pode imaginar. Então, esta foi a nossa aula, né, sobre a pontuação. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.